Assunto chato, Pois né, é. Barão? Mas não tem jeito. Hoje é o dia, né? Se esperou muito sobre isso. Nós estamos falando de uma liminar, a do Dias Toffoli, que foi deferida em julho. Nós estamos em novembro, desde então, tudo parado. Eu achei que seria importante, à luz desse dia, diante do memorial do Augusto Aras, do Procurador-Geral da República, e do fato de julgarmos hoje a matéria, fazer um pequeno histórico do processo, né? Esse caso concreto, a ser julgado hoje, é um recurso extraordinário do Ministério Público Federal de São Paulo contra o Tribunal Regional Federal da Terceira Região, que anulou um processo sobre sonegação fiscal, portanto, Receita Federal, contra donos de um posto de combustível, sob o argumento de que a Receita repassara ao Ministério Público dados fiscais sem autorização judicial. Esse é o caso concreto que será julgado hoje. Foi, porém, no bojo desse processo, relativo apenas à Receita, como eu já disse, que o presidente do Supremo, Dias Toffoli, deferiu em julho a liminar pedida por Flávio Bolsonaro e, uma vez fazendo isso, alargou o escopo inicial do caso, paralisando todas as investigações baseadas em dados compartilhados por órgãos de controle, para além da Receita, também o COAF, hoje o IF, Banco Central. É onde nós estamos. Esse julgamento ganhou corpo para, em vez de cuidar especificamente da questão da Receita, tratar também dos procedimentos do COAF. Tem uma lei complementar, o ministro Alexandre de Moraes fez referência a ela em entrevistas à imprensa, que diz o seguinte: o sigilo das operações de instituições financeiras alcança todos os órgãos de controle. Esse seria o gatilho que justificaria o escopo aumentado desse julgamento de hoje, tratando, portanto, de todos os órgãos de controle. No memorial, e eu li esse memorial, são 36 páginas, no memorial do Augusto Aras, PGR, ele se manifesta contrariamente ao alargamento desse julgamento. Segundo ele, deveria ficar restrito à matéria do recurso extraordinário, portanto, o debate sobre o papel da Receita no compartilhamento de dados sigilosos. Esse, portanto, é o lugar em que nós estamos. Capítulo 2. O que será julgado, portanto? Objetivamente, para o ouvinte entender. Pode ou não pode? Pode ou não pode um órgão de controle compartilhar dados sigilosos detalhados sem autorização judicial com órgãos investigadores? Isso é o que está em discussão. A minha opinião é muito conhecida a esse respeito e eu acho que essa minha posição não contraria a qualidade da investigação, ao contrário, valoriza a qualidade da investigação. Para que serve o órgão de controle? Qual é a natureza do órgão de controle? Também isso está em julgamento no final das contas. Vamos pensar exclusivamente no ex-COAF, no atual UIF. Gerar um relatório chamado RIF, RIF, um relatório global, luz amarela, indicativa, não detalhada, de uma operação duvidosa, uma operação que talvez merecesse a atenção dos órgãos investigadores. Ao receber isso, o órgão investigador, Ministério Público ou Polícia, pede, com base naquela luz amarela, naquele alerta, ao Judiciário quebra de sigilo para poder investigar. Isso é o correto. Eu realmente não entendo por que há tanta prevenção à mediação judicial. A gente tem que lembrar, eu até tomei nota, fui aos códigos, é preciso lembrar que a regra constitucional, de essência, é que todo expediente investigativo sobre o cidadão tenha controle externo. O que não tem controle pode gerar abuso. É tão simples quanto isso, é o que o Supremo tem de decidir. Surgiu, portanto, eu já falei aqui na coluna, na segunda-feira, uma terceira via, que seria a seguinte: para acomodar, chamemos assim, não pode, a decisão seria, não pode compartilhar dados sigilosos detalhados que é importante, sem aval judicial. Pode compartilhar, como sempre se compartilhou, dados globais, conforme eu descrevi anteriormente. Seria essa a regra. No entanto, para as investigações, essas que foram paralisadas pela liminar do Dias Toffoli, seria autorizado que elas continuassem, que elas fossem retomadas, mediante aval de um juiz. Nesse caso, nessa terceira via, a investigação relativa a Flávio Bolsonaro, Barão, voltaria a andar, voltaria a ocorrer, porque é submetida ao aval de um juiz, o juiz dando ok para o procedimento, bola para frente. Tudo indica que nós
nos encaminharemos para aí. Portanto, a liminar do Dias Toffoli, essa realmente excessiva, já falei sobre isso aqui, porque paralisou tudo, né, alargando e paralisando de julho a novembro, o que é especialmente uma aberração em termos temporais, a liminar cai hoje com a decisão, seja qual for, né? A decisão terá repercussão geral, vai obrigar toda a cadeia do judiciário. Por fim, eu quero me dedicar aqui a algumas falas, alguns trechos do memorial do Augusto Aras, que eu vou ler. Vamos lá. Defendendo a quebra de sigilo, né, para que não haja intermediação judicial nessa operação. Caso o Ministério Público, abro aspas, né, caso o Ministério Público passe a ter acesso apenas a informações genéricas, isso obrigará essa instituição, a fim de ter acesso aos dados detalhados, a requerer em juízo a quebra de sigilo de pessoas que, por vezes, não praticaram qualquer conduta suspeita ou indicativa de lavagem de dinheiro. É isso mesmo. É isso que tem que acontecer. Se há uma suspeita, que se peça, mediante juízo, a quebra do sigilo. É o correto. O contrário é que é o problema. Continua. Na prática, isso levará à instauração de apurações contra pessoas sobre as quais não recai qualquer suspeita, fazendo-as constar desnecessariamente como investigadas dentro do sistema judicial criminal. Para isso serve a aval judicial, para dizer também não. Não pode quebrar o sigilo dessa pessoa, não há motivo para ela ser investigada. O procurador-geral, para ficar bastante claro, nesse memorial, e eu fiquei espantado com isso, ele quer que órgãos de controle possam compartilhar dados sigilosos detalhados sem mediação judicial. Expressamente ele pede isso e diz que o faz em defesa de garantias individuais. Eu repito, considero isso espantoso. Para concluir, ele diz o seguinte, Barão: o intercâmbio de informações por meio do relatório de inteligência financeira exige apenas parte do direito ao sigilo de dados do contribuinte. Justamente aquela parte referente a dados que consistem em indícios da prática de crimes. Eu quero deixar uma coisa muito clara aqui. Apenas uma parte do direito ao sigilo. Não existe meio sigilo. Não existe meio direito. Ou é integral ou não é. Isso é um absurdo, é uma aberração que um procurador-geral da República fale em parte de direito. E, de fato, para terminar, eu não entendo a prevenção ao controle judiciário. Por que um órgão investigador, aparelho de Estado, quereria ter acesso a dados sigilosos sem o devido aval externo? É a pergunta que eu deixo aqui, pretendendo haver colocado a bola no chão, meus caros Barão e Felipe Bueno.